Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema aí polêmico que muita gente tem dúvida, né? Que é o cálculo da regra de transição de 50%. Eu vou debater todo esse tema para você, vou te explicar o que é essa regra de transição que veio aí com a reforma da Previdência, tá? A importância de você entender do cálculo, tá aqui toda a legislação na mão para a gente entender quais as dificuldades e as dúvidas que está acontecendo aí. Vem com a gente. Bom, se você não nos conhece, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Talvez é a primeira vez que você me vê. Meu nome é Augusto Torre, advogado, especialista em direito previdenciário aqui do escritório Braguin Torre Advogados. E toda terça e quinta-feira, às 7 horas da manhã, a gente tem um compromisso de trazer informação importante e relevante, estudos sobre o direito previdenciário exclusivamente. Então, esse canal só trata de direito previdenciário, que é o escritório e o canal focado nessa área, tá bom? Se prefere me acompanhar lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui para você me acompanhar. Inscreva-se aqui no YouTube, ative as notificações para receber sempre os vídeos importantes como esse, tá? Uma coisa importante que eu peço para vocês nos ajudar é clicar no curtir, porque o curtir vai entender que esse vídeo é importante para mais pessoas e tem muita gente com dúvida referente a esse cálculo desta regra de transição, não só segurados, mas colegas advogados também. Então, vamos nos ajudar aí para esse vídeo ir para bastante gente, para eles entenderem essa polêmica que está acontecendo aí na reforma da Previdência, tá? Bom, então vamos entender um pouquinho do que foi que aconteceu. Em novembro de 2019, foi publicado aí a emenda constitucional número 103 de 2019. Essa emenda constitucional, ela foi conhecida como reforma da Previdência, porque ela mudou tudo, né, praticamente, sobre aí os benefícios previdenciários e entre eles as aposentadorias, né, não iriam ficar de fora. Tudo bem, até aí talvez você já saiba. A grande dúvida que está ocorrendo e que eu recebo muito por aqui é saber como é feito o cálculo da regra de transição de 50% e se está certo esse cálculo ou se não está. E o que eu particularmente acredito, e eu vou mostrar para você com fundamentos constitucionais e legais, por que eu acredito nesse cálculo que eu vou te passar, tá bom? Então vamos entender. Essa modalidade de regra de transição, ela está lá no artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Se você precisar, pega papel e caneta na mão para você anotar os fundamentos jurídicos, embora eu vou passar eles aqui para você, você vai conseguir também se fundamentar em qualquer acesso, você consegue buscar esse tipo de informação. E o que eu vou te trazer é exatamente a lei, nada mais do que a lei e a emenda constitucional, para a gente fazer uma interpretação aí direta e pontual sobre esse cálculo, tá bom? Então, se você é segurado, preste muita atenção. Se você está prestes a aposentar, preste muita atenção. Se você é amigo, colega, advogado que atua com direito previdenciário, preste muita atenção também, porque isso daqui vai gerar um mundo de revisões e você vai ficar por dentro para você entender tudo. Vamos passar aqui a faca e o queijo para você entender o que é que está acontecendo, perfeito? Ótimo. Então vamos lá, como dito, a reforma da Previdência entrou em vigor, instituída aí pela Emenda Constitucional 103 de 2019. E nesse artigo 17, ele faz uma única exigência, que são para aqueles segurados que estavam próximos, ou seja, na iminência de se aposentar. E quem se enquadra nessa situação? São homens e mulheres da seguinte situação, e somente essas situações. A mulher que tinha 28 anos de contribuição ou mais, até a data da emenda constitucional, dia 13 de 11 de 2019, ou um homem que tinha aí 33 anos de contribuição, até a publicação da emenda constitucional. Então, mulher com 28 anos de contribuição ou mais, independentemente da idade, e o homem com 33 anos de contribuição ou mais, até a data da emenda constitucional, vão se enquadrar aí nessa regra de transição de 50%, se assim desejarem, e eu vou te explicar como ela funciona, tá? A grande dúvida que tem é que teve um decreto aí da Previdência 2020 que mudou uma sistemática sem uma autorização da emenda constitucional, que autorizaria ser essa aplicação da lei, não por meio de decreto, e eu vou ler e você vai entender exatamente do que eu estou te falando e por que eu fundamento essa situação. Bom, entendido quem se enquadra nas regras de transição de 50%,
que é homem e mulher, mulher de 28 anos de tempo de contribuição para frente e homem de 33 anos de contribuição para frente, independentemente de idade, você tem que entender como é calculada essa modalidade de aposentadoria. Na nossa visão, e o que eu afirmo aqui, o que eu discuto na nossa interpretação, e eu vou te mostrar isso porque eu interpreto dessa forma, tem que ser considerado 80% das maiores contribuições com início em julho de 94 até a data de entrada do requerimento administrativo, 100% dessa média aplicado o fator previdenciário. Isso é o que a gente interpreta. O que o INSS está fazendo? Ao invés dele pegar 80% das maiores contribuições, ele está pegando 100% de todo o período contributivo, pagando 100% desse valor e aplicando o fator previdenciário. Qual que é a grande diferença do que a gente interpreta e do que o INSS está fazendo e no nosso ponto de vista errado, e eu vou te mostrar porque isso está errado. A diferença é que no cálculo que a gente está defendendo, você tem que eliminar 20% das menores contribuições e aposentar com 80% das maiores contribuições, e eu vou te dar os fundamentos disso. E se acontecer com você, busque um profissional de sua confiança para fazer uma revisão desse benefício, porque ele está errado e a gente tem que defender essa tese. Então, primeiro vamos pegar na Constituição Federal, a emenda constitucional que foi alterado lá no artigo 17, vamos caminhar na legislação 8.213 e depois vamos lá para o decreto de 2020 aí, que está regulamentando a emenda constitucional de forma equivocada. Então, vamos lá, primeiro tópico aí, artigo 17 da emenda constitucional 103 de 2019, leia ele com a gente, está aí na tela com você. Então, olha só, artigo 17. Ao segurado filiado do regime geral da Previdência Social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional e que na referida data contar com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e 38 anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Então aqui é o que eu falei, né? 28 anos de mulher e 33 homem. Inciso 1. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, é um dos requisitos, e cumprimento de período adicional correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Volta aqui para mim. Então, só para você entender isso rapidinho, essa regra de transição de 50% é o seguinte: se você é homem 33 anos ou mais, mulher 28 anos ou mais, até a data da publicação da reforma, tem esse tempo de contribuição, além do tempo que você vai ter que pagar para contribuir 30 anos a mulher e 35 anos o homem, você vai ter que pagar mais 50% do tempo que faltava para você aposentar. Então vamos imaginar o homem com 34 anos de contribuição. Faltava para ele um ano para conseguir os 35. Então, além deste um ano que faltava, ele vai ter que pagar mais 6 meses, que é 50% do ano que estava faltando. Da mesma forma no caso da mulher, perfeito? Agora vamos para a grande discussão que está lá no parágrafo. Olha só como é feito o cálculo. Volta para a tela. Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações, grifado aqui que eu grifei, hein? Calculado na forma da lei, multiplicado pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto dos parágrafos 7º a 9º, né, do artigo 29 da lei 8.213 de 24 de julho de 91. Volta aqui. Olha só o que ele disse. Ele disse, olha, para as pessoas que caírem nessa regra de transição e tem que pagar esses 50%, o valor do benefício vai ser calculado da forma da lei e vai ter aplicação ainda do fator previdenciário de acordo com o artigo 29, né, parágrafo 7 ao 9 da lei 8.213 de 91. Então, calculado na forma da lei é a parte importante e é isso aqui que muda todo o sentido que a gente trouxe aqui no vídeo para você entender, tá bom? Pois bem, trazendo, né, em miúdos, o que aconteceu? Foi editado um decreto, o decreto veio do executivo, que é diferente de lei, né? O decreto ele serve para regulamentar uma legislação e não necessariamente, né, fazer uma aplicação de forma equivocada, como está sendo feita essa aplicação, que é o decreto 10.410 de 2020. E esse decreto, ele trouxe algumas modificações, uma interpretação um pouquinho diferente. E a gente vai ter que ler esses artigos do decreto para você entender.
Então entenda que a gente está falando da regra de transição de 50%, que é para homem e para mulher. Agora a gente está focando no cálculo dessa modalidade de aposentadoria, que vai ser aí muito benéfica, né, se aplicar da forma que a gente está dizendo. Agora, para a gente entender o que está acontecendo com o INSS junto à Previdência, a gente vai ter que ir lá no artigo 188K desse decreto 10.410 de 2020 para você entender. Então coloca aí na tela para o pessoal acompanhar junto com a gente. Vamos lá? Olha só. Então o decreto 10.410 ele altera o decreto 3.048 de 99. Então olha só. Altera o regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3.048 de 99. Então observa que o decreto está servindo para alterar um decreto, ele não altera uma legislação, não pode um decreto alterar uma lei. Olha o que o artigo 188K diz, olha só, ressalvado o direito de opções para as aposentadorias de que tratam os artigos 51, 188H, 188I, 188J e 188L, observado o disposto no artigo 199A, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até o dia 13 de novembro de 2019, que contar com mais de 28 anos de contribuição se mulher e com mais de 33 anos de contribuição se homem, que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Até aqui tudo bem, está igual a emenda constitucional, ele tem que cumprir os requisitos de forma cumulativa. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, e o cumprimento de período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que, em 13 de novembro de 2019, faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, e carência de 180 contribuições para ambos os sexos, tá? E aí, a gente vai ter que agora entender o que está acontecendo nessa situação, porque aqui ele está falando a mesma coisa que a emenda constitucional. Mas o parágrafo 2º desse mesmo artigo 188K, que é um artigo do decreto 10.410 e não é da lei, ele diz o seguinte: o valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor do salário de benefício definido na forma prevista do artigo 32, multiplicado pelo fator previdenciário, calculado na forma prevista dos artigos 2º ao 5º do artigo 188-E. E aí a gente vai ter que ir lá ver o que o artigo 32 desse decreto fala. Volta aqui. Observe o tanto de interpretação a gente tem que ter. Então, só para interpretar tudo isso e trazer isso de forma fundamentada para você, esse vídeo já vale um joinha. Agora a gente vai lá no mesmo artigo 188K do decreto, mas ele está fazendo você ir no outro artigo do decreto para você entender como o cálculo vai estar sendo feito. E o cálculo está lá no artigo 32 do decreto 10.410 de 2020. Gente, se jogar no Google aí, você vai descobrir o decreto. Entra na página oficial do governo e leia o que está escrito no decreto, para você não ficar com interpretação de que o fulano falou e o ciclano falou. Você tem que seguir o que está na lei, o que está na emenda constitucional e o que está nos decretos para você fundamentar, para você trabalhar e vir com informação verídica do que realmente está acontecendo. Então vamos lá ler o artigo 32 para você interpretar como está sendo o cálculo. Olha lá. Então vamos lá. Artigo 32 do decreto, né, 10.410 de 2020. Ele fala o seguinte: o salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento. Qual regulamento? É o decreto 10.410 de 2020, inclusive aqueles previstos em acordo judicial, consiste no resultado da média aritmética simples do salário de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base das contribuições decorrentes das atividades militares que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição, considerados para a concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior a esta competência. Então, vem aqui para a gente. Então, resumindo, a emenda constitucional falou que vai ter que ser calculado na forma da lei. Que lei? Não tem a lei específica, né? A lei da Previdência é 8.213. A gente já vai entrar nela. Superior, né? Suprimindo o que determinou na emenda constitucional, que vai ser calculado da forma da lei, foi editado um decreto
falando que, ao invés de aplicar a lei, vai ser aplicado 100% na média contributiva. Então, ou seja, é um decreto que está tentando regular o que a emenda constitucional fez, mas a emenda constitucional mandou ser observada a legislação. Então, na nossa interpretação, qual a interpretação que tem que ser feita? A aplicação da lei. Por quê? Porque a emenda constitucional falou, olha, vai ser aplicado na forma da lei neste caso. E decreto não é lei, decreto não serve somente para regulamentar uma legislação, que é uma lei. Então vamos ver qual a interpretação que tem que ser feita, que é da Lei 8.213 de 91, que não foi revogada pela emenda constitucional. Muito pelo contrário, ela está em vigor e tem que ser aplicada. Olha lá o que a Lei 8.213 de 91, que é a que regulamenta os benefícios da Previdência, realmente fala. Vamos lá com a gente? Olha só, Lei 8.203 de 91, ainda em vigor, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Então veja que ela dispõe sobre os planos da Previdência, ela não regulamenta uma legislação, ela é a lei. E ela diz o seguinte, olha, artigo 29, o salário de benefício consiste, para os benefícios que trata as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, aí eu coloquei o artigo 18 aqui para você verificar, artigo 18, inciso 1, quanto ao segurado, as alíneas B e aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, então vamos voltar. Para os benefícios de que tratam a aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, será calculado na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Agora volta aqui. Agora observe. Se eu digo que uma aposentadoria por tempo de contribuição regulada pela legislação 8.213, com determinação da emenda constitucional, está lá em cima, da 103 de 2019, falando que deve ser aplicado na forma da lei, e se a aposentadoria por regra de transição de 50% não exige uma idade mínima para aposentar, eu estou falando que aquela aposentadoria é uma aposentadoria por tempo de contribuição, e não uma aposentadoria por idade, ou não uma aposentadoria programável. Por quê? Porque ela exige necessariamente apenas o tempo de contribuição, e não exige uma idade específica para aposentar. Então, se eu pegar e interpretar o que a emenda constitucional está dizendo, que o cálculo vai ser aplicado de forma da lei, e a lei que está em vigor é 8.213, tem que ser aplicado 80% dos maiores salários de contribuição, e não de 100% de todo o período contributivo, igual o decreto está regulamentando. Então, a grande discussão que nós temos é essa, aplica-se 100%, ou aplica-se 80% das maiores contribuições. No nosso entendimento, e é isso que eu vou defender em todas as situações que errarem nesse cálculo, vou levar ao judiciário para a gente discutir isso, a gente tem que interpretar e tem que levar isso à discussão, é que se a emenda constitucional determinou que o cálculo seja feito de acordo com a lei, por que estão aplicando de acordo com o decreto? Tá bom? Então, observe, veja o que tem que ser discutido, como tem que ser definido, é uma tese importantíssima. A Previdência Social está aplicando 100% do período contributivo, sem desconsiderar 20% das menores contribuições, e a gente tem que discutir isso. Não é para ser regulado de acordo com o decreto, mas de acordo com a lei. Por isso que é um ponto discutível, por isso que eu acho que vale muito a pena você entender e aprender um pouquinho sobre cálculo aí da regra de transição, tá bom? Inscreva-se no canal, que quinta-feira eu vou falar da regra de transição de 100%. Vem com a gente, um abraço.